Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ponto super crítico da reforma tributária, um que afeta em cheio o setor imobiliário. Uma análise recente da Controlaria Oráculos acendeu um alerta vermelho sobre o que eles estão chamando de uma verdadeira bomba relógio nos balanços das empresas. Vamos entender que história é essa. Essa frase é bem forte, né? E com motivo. Essa tal bomba relógio impacta milhões, talvez bilhões de reais em ativos imobiliários. Imóveis que foram comprados lá no sistema antigo e que agora encaram um futuro bem incerto. E o nome dessa bomba? Estoque legado. Guarde bem esse nome. É ele que está no centro de todo o problema que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos ao que interessa. O que é exatamente esse estoque legado? E por que ele representa um risco tão grande, um risco de bitributação, para tantas empresas no Brasil? Então, o pulo do gato é o seguinte: imóveis comprados no sistema antigo com PIS e COFINS têm um imposto escondido ali dentro do custo de aquisição. Era o jeito que funcionava e esse valor nunca virou crédito. Com a reforma, a venda desses mesmíssimos imóveis vai gerar os novos impostos, o IBS e a CBS. Se ninguém fizesse nada, a gente teria uma nova cobrança em cima de uma base que já foi tributada. Uma bitributação assim brutal, que poderia simplesmente acabar com as margens de lucro. Mas, felizmente, nos 45 do segundo tempo, a legislação trouxe uma salvação, o artigo 257, que ficou conhecido como redutor de ajuste. E para entender como ele funciona, a gente vai usar uma metáfora bem simples, a da esponja. O termo técnico é esse aí, ó. O artigo 257 permite deduzir o custo de aquisição da base de cálculo do novo imposto. Mas, na prática, a melhor forma de visualizar isso é com a nossa metáfora da esponja. E olha que genial essa ilustração. Pensa no imóvel como uma esponja cheia de água suja, que é o pisco-fins antigo. O novo sistema só quer saber de água limpa, ou seja, o IBS e CBS. O redutor de ajuste, o artigo 257, é a ferramenta que permite espremer a esponja para tirar toda essa água suja. Só depois disso é que a esponja entra no novo sistema. O valor dessa água suja é exatamente o que vai ser abatido, evitando a bitributação. Simples, né? Agora, o conceito é um verdadeiro salva-vidas, mas a aplicação prática disso, essa vai ser sem a menor dúvida o maior desafio contábil para as empresas nos próximos anos. Achar que é só pegar o valor da escritura e aplicar um percentual é um erro, e um erro bem perigoso. A resposta está numa série de variáveis bem complexas, e elas precisam ser definidas com uma precisão cirúrgica, porque pode ter certeza que a Receita Federal vai estar de olho em cada vírgula. O problema mora nos detalhes. Pensa primeiro no custo de aquisição. Não é só o valor da escritura, né? E os juros do financiamento da obra? E as benfeitorias? Tudo isso tem que ter comprovação. Depois, a correção monetária. A lei permite atualizar, mas qual índice usar? IPCA? INCC? Uma escolha errada aqui pode custar milhões de reais. E por último, a depreciação. Se a empresa não registrou isso direitinho ao longo dos anos, o valor que vai poder deduzir agora vai ser bem menor. É um verdadeiro campo minado contábil. O maior erro que uma empresa pode cometer é o que a newsletter chama de piloto automático contábil, ou seja, deixar para fazer esses cálculos só lá em 2027, quando for vender o primeiro imóvel. Isso, gente, é um erro fatal. Para quem não se preparar, o futuro guarda duas opções, e as duas são bem ruins. A primeira é ser cauteloso demais, usar um redutor pequeno para não ter problema e, no fim das contas, pagar muito mais imposto do que precisaria. A segunda é ser agressivo, usar um redutor grande, favorável, mas sem a documentação para comprovar. O resultado? Uma autuação da Receita Federal com multas pesadíssimas. E quando a gente fala em multas pesadas, a coisa é séria. Muito séria. A penalidade por um cálculo agressivo e sem suporte pode chegar a 150%. É isso mesmo, 150%. O risco financeiro de errar aqui é simplesmente gigantesco. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Significa que a gente está vendo uma mudança fundamental na forma de se preservar valor no mercado imobiliário. O jogo virou completamente. É exatamente isso. Nos próximos anos, o maior ganho não vai vir só de conseguir um preço de venda alto. Vai vir da capacidade de provar para o fisco, centavo por centavo, qual foi o custo histórico, real e ajustado do seu estoque. A batalha vai ser vencida na contabilidade, não só na mesa de negociação. E este é o ponto mais importante de todos. A gente não está falando de um benefício, de um jeitinho na lei. Estamos falando de um direito.
o direito de não pagar imposto 2 vezes sobre a mesma coisa. Mas, e isso é crucial, é um direito que precisa ser conquistado. E como se conquista esse direito? Primeiro, reconstruindo e comprovando o histórico de custos. Segundo, saneando a base de ativos e preparando os laudos necessários desde já. O recado é muito claro: só as empresas com a casa em ordem, com a contabilidade impecável, é que vão conseguir exercer esse direito plenamente e proteger seu patrimônio. E a gente termina com a pergunta que todo mundo do setor deveria estar se fazendo nesse exato momento. Qual é o valor desse imposto escondido que está aí dentro do balanço da empresa? Não dá para esperar até 2027 para descobrir. O momento de agir é agora.